Seguindo essa sequência do livro Nos Passos de Jesus, hoje nós vamos ler o título Acusador frente à Igreja de Jesus. Então vamos lá. O principal objetivo satânico é se opor à vontade de Deus. Na Bíblia, o diabo é apresentado como adversário. Vamos lá conferir. Jó 1:6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então quer dizer, olha só o que ele estava fazendo, andando por sobre a terra. E ele apresentou-se também perante o Senhor naquele dia. E Satanás veio falar naturalmente de Jó, né? E aí vamos seguir aqui. Em Mateus 13:39, o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz: E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. 1 Pedro 5:8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então ele é o nosso adversário. Por isso é importante você entender contra quem você está lutando. Você não está lutando contra um outro ser humano, mas sim contra esses espíritos imundos. E com respeito a eles, o Senhor Jesus já os venceu na cruz do Calvário. Então, todo o objetivo do diabo é se opor a toda a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é curar você, a vontade do diabo é manter você doente. Se a vontade de Deus é fazer com que você se liberte dele, a vontade do diabo é que você se mantenha preso a ele. Então vamos ver o seguinte, que é o acusador. Gênesis 3, versículo 1 diz: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja que ele aguçou então a curiosidade de Eva para conhecer o bem e o mal, e ainda elevou o coração dela para que ela fosse como Deus, né? E aí veio o erro completo da humanidade até hoje. Em Jó, capítulo 1:9 diz: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? No versículo 11 ele diz: Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Em Apocalipse capítulo 12:10 ele diz: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, todas as vezes que o diabo encontra algo contra você, ele se torna o acusador, porque ele aponta o dedo para você dizendo que você tem algo para com ele, né? Você tem uma dívida para com ele. Por isso que o Senhor Jesus morreu na cruz, primeiramente para nos salvar, pagar os nossos pecados e nos libertar completamente do nosso adversário e do nosso acusador. Então, essas são as duas coisas como o diabo se apresenta. Adversário, porque ele está lutando literalmente contra nós, e quando nos entregamos para Deus, ele se torna o nosso inimigo número 1, e também o acusador, porque basta você fazer uma coisa para que ele se torne o acusador e o acuse diante de Deus. Aí continuando o texto. E a intromissão de sua vontade na vontade divina foi a apostasia original, resultado na exaltação do eu contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2:4 diz: O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está falando a respeito do anticristo. Quando ele então surgir, ele vai querer
é se assentar no lugar de Deus e ser adorado por aquelas pessoas. Esse sempre foi o intuito de Satanás, né? Ser adorado, ser venerado como Deus. E continuando o texto, desde o assassinato de Abel até a matança dos inocentes por Herodes, observa-se o implacável ódio de Satanás contra a semente prometida, o Messias de Deus, e ao propósito divino que se realizaria nele. Então, é supernatural você entender que você sendo de Deus e estando nas mãos de Deus, você tem como inimigo o próprio Satanás e todos os demônios. E ele vai lutar com todas as suas forças para tentar te impedir de continuar vivendo essa fé. E aí, seguindo aqui o texto, podemos perceber a intensa resistência do mal aos propósitos de Deus em Cristo, na aparição de Satanás no deserto para tentar o Senhor Jesus. Assim como nos tremendos distúrbios que aconteceram em vários momentos com a finalidade de frustrar o ministério público do Senhor Jesus, tais como a traição de Judas, a negação de Pedro e a terrível cegueira e engano dos líderes judeus, o mesmo observamos da história da igreja até a última e terrível colisão que acontecerá entre Deus e os demônios no Armagedon. E está lá em Apocalipse 16, 13 ao 16. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rã. Então, só lembrando que o dragão é Satanás, a besta é aquele que vai estar representando ele, o falso profeta ligado à religião. Então, esse espírito vai sair da boca deles, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, eles vão enganar muita gente com milagres, né? É simples, a pessoa que ela recebe ou ela tem as suas necessidades nesse mundo atendida, ela facilmente se engana com isso. O 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. O diabo até o último instante vai tentar lutar contra Deus para tentar impedir que os propósitos dele se cumpram, mas naturalmente em vão. Na parábola do joio, o Senhor Jesus falou sobre a erva daninha que é semeada pelo diabo. Mateus 13, versículo 38 diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Então, quer dizer, ele fez uma comparação, né, sobre o joio, e o joio ele produz um veneno, que se fazer pão com joio, ele se torna mortífero, né? Então, o joio são aqueles filhos das trevas, já o trigo são os filhos de Deus. Então, olha quem semeou o joio, foi justamente o diabo, no meio do trigo. E seguindo aqui o texto, ele diz: e o apóstolo Pedro também advertiu contra ele. 1 Pedro 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando buscando a quem possa tragar. A fúria de Satanás está concentrada na perseguição à igreja de Cristo. Então, você consegue compreender bem por que o diabo se levanta tantas vezes e de várias formas, de várias maneiras diferentes, para tentar fazer com que você venha desistir da sua fé, venha abandonar a sua fé, venha parar no meio do caminho e venha desanimar. Aí, olha só o que ele diz aqui, ó. Seus demônios procuram destruí-la por todos os meios. Mateus 16, 18. Que diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por essa causa, o diabo não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Ele é impedido de agir. Aí a segunda, tentam impedir os ouvintes de aceitarem a palavra de Deus, que diz o seguinte: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem.
Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então a libertação de uma pessoa se dá quando ela ouve a palavra de Deus, ela crê nela e passa a praticá-la. Então o diabo luta para que você nem sequer consiga ouvir. Aí se explica porque tanta gente, quando vem na reunião, muitas das vezes são tomadas por um sono tão forte, intenso, que ela não consegue controlar. Quando não, mesmo que ela esteja bem e olhando para o pastor, ela não presta atenção. O pensamento dela se desvia, vai para outra coisa. Aí a terceira coisa, disseminam doutrinas errôneas. Em Mateus 13, versículo 25 diz, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então ele faz isso justamente para enganar aqueles que ali estão e pensar que todos são iguais. Mas aí o Senhor Jesus até falou, deixai crescer juntos, porque quando o joio ele cresce, ele se mantém em pé. Já o trigo não, por estar pesado, ele se inclina. Quer dizer, todo o trigo, todo aquele filho de Deus, ele se humilha, ele reconhece o Senhor da vida dele. Já o joio não, ele não se dobra, ele é Senhor de si mesmo. Em 2 Timóteo 4, capítulo 1 diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então essa é as doutrinas errôneas. Toda gente vai ser julgado diante do trono. A quarta, incitam perseguições ao reino de Cristo. E haverá batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam, o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceu nem mais se achou lugar nos céus. O diabo não achou lugar nos céus, mas ele quer achar lugar na sua vida. A vontade de Deus foi feita nos céus. Agora é preciso que essa vontade, a vontade de Deus também seja feita na sua vida. E para isso tem que haver essa luta. Essa luta vai ser travada por você, através da oração, do seu jejum, da sua entrega para Deus e quando você corta todos os laços que haja entre você e o diabo. Então, próximo, a gente continua lendo a partir daqui, é óbvio, né? E a gente vai continuar nesse estudo dos passos de Jesus, tá bem? Fique bem, que Deus abençoe você.